Nos últimos meses, aumentaram os pedidos de recuperação judicial por parte dos comerciantes. Alguns fatores contribuíram para esse aumento. Um deles é a falta de preparo do empreendedor. Ele deve ficar atento ao que a legislação exige ao abrir e fechar o próprio negócio. Nos 7 primeiros meses de 2015, o Brasil ganhou mais de 230 mil novas empresas. São empreendedores que decidiram abrir o próprio negócio. Para abrir uma empresa, a pessoa precisa primeiro consultar a viabilidade de nome e endereço do empreendimento. Depois, cadastrar o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e fazer a inscrição estadual para o recolhimento de impostos, como o ICMS. Tudo isso é feito com a ajuda de um contador por meio da Junta Comercial de cada estado. Mas, segundo esta contadora, muitos empreendedores ainda não estão preparados para abrir o próprio negócio. As pessoas confundem muito o princípio da entidade, que é você utilizar a sua vida pessoal na sua vida profissional, na sua vida empresarial. Esse é um dos principais erros do empresário hoje. Isso pode ser visto em números. De janeiro a julho deste ano, quase 200 mil empresas fecharam as portas em todo o país. Segundo o Sebrae, a crise econômica e a falta de qualificação para empreender estão entre as principais causas para essa situação. Segundo a empresa de consultoria Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial cresceram 41% em 2015 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 766 pedidos para pequenas, médias e grandes empresas. Além disso, ainda foram registrados mais de 1.000 pedidos de falência, aumento de 6,8% em comparação com 2014. Atualmente, o fechamento de empresas está mais fácil com o lançamento do programa Bem Mais Simples do governo federal. Com isso, não é mais obrigatória a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, previdenciários e trabalhistas nas juntas comerciais. As empresas passam a pedir a baixa de seus registros e inscrições imediatamente após o encerramento de suas operações. Manter uma empresa irregular, ela já está encerrada, mas ela ainda não está formalmente encerrada, traz algumas consequências ruins para o empresário. Então, é muito importante que ele formalize essa baixa. Até para fins tributários também, para que ele consiga formalizar essa baixa, e informar para os fiscos de que aquela empresa realmente já se encerrou de maneira regular. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o advogado Cristiano Fernandes, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eli. Bom, qual é o procedimento? A gente viu aí, na reportagem bem explicativa da Evne, mas qual é o procedimento para a gente reforçar para quem está em casa para abrir uma empresa? Está mais fácil? Está mais fácil abrir uma empresa e o prazo para que isso ocorra também foi simplificado com essas medidas que o governo tomou. Mas a principal preocupação que o empresário deve ter é saber primeiro se ele vai querer ter um sócio, quem é esse sócio, se ele tem as qualidades éticas como ele tem também, porque isso pode dar problema no futuro, e ainda o investimento que ele pretende fazer, o que ele pretende transferir para a empresa para que não haja confusão patrimonial entre o que é da empresa e o que é do empresário. Qual a diferença do MEI, que é o microempreendedor individual, tem uma facilidade aí para você fazer o procedimento, pelo próprio site, para o microempreendedor? O MEI, ele tem um limite de faturamento anual de até R$60 mil por ano. Acima disso, ele precisa se transformar em empresa, ou numa IRELI ou numa microempresa, numa empresa normal. E ainda ele não pode ser sócio de nenhuma outra pessoa jurídica em outras empresas. Então, o MEI é simplesmente para aquela pessoa que pretende empreender, exercer a empresa sozinho, sem nenhum outro sócio. E para fechar a empresa, também está menos burocrático? O fechamento de empresa hoje com esse decreto, com a nova lei 123, a lei complementar, ela permite hoje que um microempresário, que receba até R$360 mil por ano e o empresário, a empresa de pequeno porte, que fatura até R$3.600.000 por ano, possa fechar a sua empresa na junta comercial, independentemente das dívidas que deixa. O detalhe é que, se isso acontecer, a lei também remete a essas dívidas, que essas dívidas sejam transferidas para a pessoa física, dos sócios. Então, é muito delicada a situação.
É possível se fechar mais rapidamente uma empresa hoje, desde que seja micro e pequena empresa, mas se isso acontecer regularmente com dívida, essas dívidas serão transferidas para o pequeno empresário ou para o empresário de pequeno porte. Pelo que o senhor já falou, tem que se pensar muito bem, analisar todas as condições legais para se abrir uma empresa, porque depois tem problema, né, se entrar em dívida. É verdade. O principal num fechamento de empresa, porque em direito a gente tem sempre o de fato e o de direito. O fechamento de fato é aquele em que a empresa encerra suas atividades sem comunicar às autoridades que assim o fez, né? Se isso acontecer, é possível que haja uma desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa para que sejam atingidos os bens pessoais dos sócios. Isso tanto do ponto de vista civil como tributário. E no fechamento formal, né, no fechamento de direito, isso também ocorre no caso de microempresa e empresa de pequeno porte. Lembrando que, se a empresa está em crise econômica e financeira, e essa crise é grave, ela precisa tomar duas medidas. Uma, primeiro, tentar a recuperação judicial de acordo com a Lei 11.101 de 2005, ou então pedir a autofalência. O que não pode é o empresário deixar uma dívida em aberto, fechar de fato ou de direito a empresa, porque aí ele vai trazer responsabilidades pessoais, quiçá até crimes falimentares. O senhor falou de recuperação judicial, de falência, a gente vai falar disso no próximo bloco, só peço um minutinho para o senhor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Cristiano Fernandes, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Distrito Federal, que hoje conversa com a gente a respeito de falência e também de recuperação judicial. Doutor, quanto é obrigatório o pedido de autofalência? A autofalência ela é obrigatória toda vez que o empresário perceber que a crise econômico-financeira que ele enfrenta é maior do que as suas forças econômicas, né? Ou seja, que o seu patrimônio, quando superar pelo menos 50% do seu patrimônio, e ele verificar que uma situação de recuperação judicial não é possível. Né? Não sendo possível, ele é obrigado a pedir autofalência se não conseguir prosseguir com o negócio. O que ele não pode é fechar regular ou irregularmente a empresa sem que haja a quitação de todas as suas dívidas. Para evitar a falência, quando a empresa pode pedir a recuperação judicial? A recuperação judicial, ela também tem como pressuposto uma crise econômico-financeira da empresa. Né? Só que nesse ponto, o empresário percebe que é possível sair daquela situação de crise econômico-financeira pedindo uma moratória, seja um alongamento das obrigações ao longo do tempo, ou ainda, e pode ser combinado, um desconto e condições de pagamento diferenciada com os seus credores. O importante é que essa tentativa de recuperação judicial, que pode ser extrajudicial ou judicial, ela pode ser feita até que os credores admitam que ela se concretize. Ou seja, o juiz defere o processamento da recuperação, as ações ficam suspensas, as ações líquidas, né, as execuções, e durante um prazo de 180 dias ou mais, será feita a avaliação pelos credores daquele devedor em recuperação, se ele tem condições ou não de se recuperar e se vão aprovar ou não o plano de recuperação. Não sendo aprovado o plano de recuperação pelos credores, duas coisas podem acontecer. Os credores pedem a falência da empresa ou ainda podem propor um plano substitutivo àquele do devedor. Doutor, a gente sabe que muita gente abre a empresa com um sonho, muitas vezes não bem preparado para assumir essa responsabilidade. Como é que a pessoa sabe se é bom para ela pedir autofalência quando ela não está mais dando conta ou a recuperação judicial? Ela precisa de uma assessoria para isso, já que muitas vezes ela não teve nem assistência para poder abrir a própria empresa? É muito importante que ela sempre se utilize de um advogado especialista na área para que, junto com ele, avalie se ela tem condições de pedir uma recuperação judicial ou uma autofalência, ou se ela, inclusive, não precisa fazer nenhuma das duas coisas, né? Fazer uma reestruturação na empresa e nos seus negócios e daí para frente perseguir o seu sonho, perseguir o seu lucro merecido. Doutor, e qual a consequência de uma empresa fechar com débito? A empresa fechando com débito,
Se for um débito tributário, ele fica totalmente redistribuído para as pessoas físicas dos seus sócios. Né? Sendo uma pessoa, débitos que não sejam tributários, eles podem ou não ser transferidos. Eles serão transferidos na justa medida em que haja uma formalização desse fechamento na junta comercial. Quer dizer, tem que pensar muito bem, né, na hora de abrir empresa. Hoje em dia é bastante simples e fácil abrir uma empresa e ter um sócio. Agora, fechar é bastante difícil. Tá ótimo, muito obrigada pela participação do senhor. Eu conversei com o advogado Cristiano Fernandes, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Distrito Federal. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Érica. Até uma próxima. Até a próxima.